Crianças, tudo bem? Que saudade, há quanto tempo! E vocês estão acompanhando a nossa história? E estão gostando? E hoje nós vamos então falar mais um pouquinho dessa história mais linda que existe no mundo. Mas antes da gente falar mais um pouquinho, nós vamos relembrar essa história. Essa história que é tão linda e é tão especial, que é a história de um livro que não tem palavras e não tem figuras. E as cores das suas páginas é que nos contam a história. Então nós vamos começar. Nós começamos no primeiro dia com a tia Rosângela falando da página amarela, da página dourada. Essa página representa o céu onde Deus mora, o melhor lugar para se estar e para onde nós formos quando nós aceitamos Jesus no nosso coração depois que nós morremos. E a Bíblia fala que Jesus está nos preparando lugar no céu, mas que para entrar no céu só tem uma coisa que nos impede de entrar no céu, que é o pecado. E a tia Michele nos ensinou sobre o pecado. O pecado é tudo aquilo que nós pensamos, que nós falamos, que nós sentimos ou que nós fazemos que desagrada a Deus. Então o pecado que deixa o coração de Deus triste é a única coisa que nos impede de entrar no céu. Mas Deus, como nos ama tanto, Ele fez um plano muito especial quando o homem pecou. Ele enviou Jesus, seu Filho, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que então os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos ficar pertinho de Deus lá no céu. Essa foi a história que o tio Gilmar contou ontem, vocês se lembram? E hoje nós vamos contar a página branca. Então a tia Cris vai estar falando sobre a página branca. Tia, mas o que é a página branca? A página branca representa a nova vida em Cristo, depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos uma vida nova. Não que a gente vá morrer aqui, não é nada disso, mas nós recebemos uma vida espiritual nova. Nós passamos a ser amigos de Deus, a estar assim com Deus. Antes nós éramos separados porque nós nascemos no pecado. E quando nós pedimos ao Senhor Jesus que entre no nosso coração, a gente fica assim, ó, juntinho, pertinho de Deus. E é essa vida que Deus nos dá. Então a página branca, ela nos fala disso. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, Jesus vem morar com a gente. Mas, tia Cris, se Jesus morreu, como Ele pode nos dar uma nova vida? Como Ele pode ter nos dado vitória sobre o pecado? Sabe por quê, crianças? Porque Jesus voltou a viver. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e Jesus está vivo no céu. E o que Ele nos deu é uma coisa tão importante, que é como se fosse um presente. E eu tinha me esquecido. Alguém deixou um presente aqui para mim. Vocês gostam de presente? Ai, eu amo. Quem não gosta de ganhar presente, né? O que você mais gosta de ganhar? Um videogame? Uma bicicleta? Uma boneca? Ah, mas esse presente aqui, hoje vai falar de uma coisa muito especial. Peraí que eu vou abrir rapidinho esse presentão aqui, que é um pedacinho da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios 15:57, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar todo mundo junto? Graças a Deus que nos dá a vitória. Aqui está intermédio. Intermédio e meio é a mesma coisa. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem consegue aqui saber o que é o presente que está aqui nesse versículo? Alguém pode imaginar qual é o presente? O presente é a vitória
vitória. Todo mundo gosta de vencer, não gosta? Então o presente é a vitória. E quem nos dá essa vitória? Deus. Deus nos dá a vitória. E como é que nós conseguimos essa vitória? Por intermédio, através de Jesus Cristo. Vamos falar então novamente? Agora que nós já vimos que Deus nos deu esse presentão que é a vitória e que foi Jesus que trouxe essa vitória pra gente, vamos falar esse versículo novamente? Vamos lá? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse versículo tá lá na palavra de Deus, na Bíblia, em 1 Coríntios 15:57. Então hoje nós vamos falar sobre a vitória. E existe um cântico que ele vai dizer exatamente isso, que a vitória para mim. Vocês aprenderam ontem que foi Jesus que se sacrificou por nós. Então esse cântico vai falar isso exatamente assim. Então vamos lá? A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. E essa vitória, crianças, só nos traz o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Mas, continuando essa história, porque a história não acabou quando Jesus morreu. Muito pelo contrário. Quando Jesus morreu, depois que ele morreu, né? Um homem muito rico pediu para o governador para ele pegar o corpo de Jesus e colocar num sepulcro. Era um sepulcro novo, novinho, que ele tinha comprado para o seu próprio uso, depois que ele morresse, né? Porque um sepulcro é um lugar onde a gente coloca os mortos, o corpo dos mortos. E ele pediu para o governador, então o governador deu o corpo e eles colocaram o corpo de Jesus naquele sepulcro novinho. O nome desse homem que deu esse sepulcro para Jesus era José de Arimateia. E ele era um homem muito rico. E ele era um discípulo de Jesus também. Ele seguia Jesus. Ele amava Jesus. Então eles colocaram o corpo de Jesus. Só que as pessoas que mandaram matar Jesus foram lá e falaram com o governador assim: olha só, é melhor vocês colocarem soldados e uma pedra bem grande lacrando, porque ele andou dizendo por aí que ele iria ressuscitar. Ressuscitar é levantar dos mortos, voltar a viver. Então eles falaram. Então assim foi feito. Foi colocado 2 soldados na porta do sepulcro e essa pedra, tá vendo o tamanhozão da pedra? Imagina como essa pedra era pesada. E os soldados então ficaram lá, guardando, porque as pessoas que mandaram matar Jesus falaram assim: vai que os discípulos dele venham aqui, roubem o corpo e falam que ele ressuscitou. Isso pode acontecer. Então eles falaram: é verdade. Passou a sexta-feira toda, passou o sábado todo e no domingo, nas primeiras horas da manhã, aconteceu um terremoto, a terra tremeu e um anjo veio, então abriu a pedra, tirou a pedra do sepulcro. Olha os soldados morrendo de medo do anjo. Olha os soldados correndo, devem estar correndo até agora de tanto medo. Não foram encontrados para dizer o que aconteceu, porque eles ficaram com tanto medo, que eles saíram correndo. Então o sepulcro ficou aberto. E umas mulheres, Maria Madalena e outras mulheres que eram também amigas de Jesus, elas estavam muito tristes, mas elas queriam fazer alguma coisa. E elas foram no domingo bem cedinho para colocar
perfumes aromáticos, ungüentos, como era costume do povo, no corpo de Jesus, né? Então elas foram. Crianças, quando chegaram lá, qual foi a surpresa que elas tiveram? A porta do túmulo estava aberta e não tinha ninguém lá. Elas ficaram desesperadas e elas começaram a chorar e começaram a chorar. Mas o que aconteceu com o corpo do nosso Salvador? E Maria Madalena, que era mais rápida, ela correu e logo encontrou Pedro e João. E falou com eles, olha, vocês têm que vir para ver o que aconteceu, porque o corpo de Jesus desapareceu. E ela chorava, o que será que fizeram com o corpo dele? Que maldade fizeram com o corpo? Mas não está lá. E eles falaram, calma Maria, nós vamos lá com você ver. E eles foram. Quando chegaram no sepulcro, realmente eles viram lá, ó. Não tinha corpo nenhum. E até os lençóis estavam lá no mesmo lugar. E os discípulos ficaram, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E eles foram embora para poder averiguar o que poderia ter acontecido. E Maria então ficou lá, naquele sepulcro chorando. Ela ficou chorando e de repente ela ouviu uma voz que falou assim, mulher, por que você está chorando? E ela pensou que era o jardineiro, porque aquele sepulcro estava num jardim. Ela pensou que era o jardineiro, ela falou assim, roubaram o corpo do meu Salvador. Se foi o Senhor que fez isso, por favor, devolve ele. Então, naquele mesmo momento, ele escutou Maria. E quando ela ouviu aquela voz, ela reconheceu que era a voz de Jesus, o seu Salvador. E ela se prostrou de joelhos e ele falou, Maria, não fique aqui conversando comigo, vá correndo e avise aos meus discípulos, avise a eles que eu ressuscitei. E assim Maria fez, ela foi correndo e ela foi avisando a todo mundo. E Jesus, ele ficou ainda alguns dias aqui na terra. E ele visitou os seus discípulos e ele mostrou as suas feridas das suas mãos, dos seus pés, para que todos vissem que realmente ele era Jesus, que tinha morrido na cruz, mas que não estava mais morto. E sabe, crianças, um dia Jesus reuniu todos os seus amigos e ele voltou para o céu. Mas ele não voltou igual a gente faz que morre. Ele voltou como um rei, um corpo glorificado que a palavra de Deus fala. E ele foi subindo, e ele foi subindo, e ele foi subindo, e todos olhavam estarrecidos para ele subindo para o céu. E dois anjos depois viraram e falaram para ele, ei, o que vocês estão fazendo aí? Olha, esse que acabou de subir, um dia ele vai voltar, então vocês têm que falar com ele sobre mim. E assim então Jesus voltou para o céu. Jesus ressuscitou muitos anos, muitos anos, na primeira Páscoa. Por isso que na Páscoa nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Vocês sabiam que ele está vivo hoje? Ele está no céu com Deus, o Pai. Vocês se lembram da página branca do nosso livrinho Sem Palavras? Ela nos fala da nova vida que recebemos quando pedimos a Jesus para morar em nosso coração. Então, vocês se lembram da página branca do nosso livrinho Sem Palavras? Ela nos fala da nova vida que recebemos quando nós pedimos para Jesus entrar no nosso coração. E lembra quando nós aprendemos aqui sobre o pecado? Que o nosso coração é escuro, porque conforme nós vamos pecando, o nosso coração fica sujo. Mas quando nós pedimos para Jesus entrar no nosso coração, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aquele coração que antes era sujo, era feio, por causa de todas aquelas coisas erradas que a gente faz, lembra?
aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, o sangue de Jesus, então, ele vai fazendo uma transformação. E aquele coração antes que era sujo, ele vai ficando bem branquinho. Por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ai, como Jesus é maravilhoso! E ele se entregou na cruz. Ele veio porque ele quis, porque ele queria que nós estivéssemos assim com Deus. E o sangue de Jesus, ele transforma o nosso coração de um coração sujo para um coração assim, bem limpinho. E sabe, crianças, a vitória que nós temos não é só essa aqui de ter o nosso coração limpinho, porque infelizmente a gente volta a pecar. O nosso coração não fica assim o tempo inteiro, porque a Bíblia fala que nós nascemos no pecado, então nós voltamos a pecar. Todos os dias a gente peca. Você pode se lembrar às vezes de alguma coisa que você faz que é pecado? E o pecado, crianças, ele tira a alegria da salvação. Não é que ele anule o que Jesus fez por nós. Uma vez que nós recebemos a Jesus no nosso coração, nós vamos ter Jesus para sempre. E nós temos a certeza de que quando nós morrermos, nós vamos para o céu. Lembra quando a tia Rosângela falou do céu? Que é aquele lugar maravilhoso que a gente não vai sentir dor, que a gente não vai se pagar a conta de luz. Lembra dele? Lembra daquele lugar que tem ruas de ouro? Já pensou você andar de skate numa rua de ouro? Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós recebemos a salvação. Então, o que acontece? Nós não perdemos mais a salvação, mas conforme nós vamos pecando novamente, a alegria da salvação, ela vai ficando, ela vai sumindo da nossa vida. Aí a gente não tem mais vontade de orar, a gente não tem mais vontade de ler a Bíblia, a gente não tem mais vontade de ir para a igreja. Tá na hora do culto, eu vou para aqui e dizer, hoje eu não vou não, eu quero ficar em casa jogando joguinho, eu quero ver vídeo no telefone. Por quê? Porque nós vamos perdendo a alegria da salvação. Mas a vitória que Jesus nos dá, lembra do versículo? Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. A vitória que Jesus nos dá não é só a vitória de quando nós chegarmos lá no céu. A vitória que Jesus nos dá é todos os dias, quando Ele nos ajuda a vencer o pecado. Você se lembra de alguma situação em que você já quis pecar? Vamos pensar aqui. Quando de repente a gente fala uma mentira. Mentira é pecado. São coisas que a gente fala que desagrada o coração de Deus. E você mente. Mas sabe o que você pode fazer para não perder a alegria da salvação? Porque pecar a gente vai. A gente precisa pedir ajuda ao nosso amigo Jesus, porque Ele está sempre conosco. E quando Ele foi para o céu, Ele deixou o outro amigão com a gente, o Espírito Santo, que está coladinho com a gente. E a gente então pede ajuda. E às vezes é difícil não pecar. Às vezes é difícil não olhar para o lado, a prova do amigo que está lá. Ele sabe a questão que você não sabe. É difícil não colar na prova. Mas você pede, Jesus, me ajuda. E cada vez que a gente consegue não pecar, Jesus está nos dando vitória. É muito importante que você leia a Bíblia, que você leia a palavra de Deus, para saber o que Ele quer que você faça. E Ele, imediatamente, quando a gente peca, pequei, não consegui, olhei a questão, colei, e agora? Quando nós temos o Senhor Jesus no coração, a gente fica triste quando a gente peca. Aí o que acontece? Nunca mais? Não vai mais ter jeito? Na mesma hora, você fecha os seus olhos e você fala tudo para Jesus que você fez. Senhor Jesus, eu colei na prova. Me perdoa. E Jesus então vai pegar e vai limpar de novo o seu coração.
Existe um cântico que fala assim: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não lhe escondo nada, tudo Ele pode apagar. A página branca, ela nos lembra que nós temos vitória todos os dias contra o pecado, quando nós lutamos contra ele. Mas a gente não luta sozinho, a gente luta com o nosso amigo Jesus. E toda vez que você pecar, se você já recebeu Jesus no seu coração, e se Jesus já deixou o seu coração assim bem limpinho, não deixe que o mel fique fazendo manchinha não, porque de manchinha em manchinha em manchinha, o seu coração vai ficar o quê? Todo sujo de novo, todo castigadinho. Olha como é que ele está castigadinho e triste. Mas toda vez que a gente peca, a gente pede perdão. Mas olha só, não é pedir perdão e continuar pecando não, tá? Eu vou pedir perdão hoje e amanhã eu colo de novo e peço perdão. Jesus, ele nos perdoa, mas ele vê quando a gente está falando de verdade. E a gente luta para não pecar mais. Nunca se esqueça que a gente tem que dar graças a Deus pela vitória que nós temos. É a vitória pelo pecado. Só que é a vitória todos os dias. E hoje, crianças, a gente fica por aqui. E amanhã ainda tem um capítulo do nosso livro Sem Palavras. A página verde. E, a página verde aqui, E vai ser a tia Eveline que vai falar sobre a página verde. Então, vamos ver amanhã o que é a página verde, o que a página verde significa? Então, tá bom. Temos um encontro marcado. Não esquece. Amanhã tem o último capítulo do nosso livro Sem Palavras. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês sempre aprendam. Nós temos vitória todos os dias, porque Jesus ressuscitou e Ele limpa o nosso coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.